Olá, tudo bem? Sou o professor Wilson, do canal Cúrio Centro Educacional. E do curso pré-vestibular, hoje nós vamos iniciar na temática da filosofia, tratando sobre introdução à filosofia. Na realidade, é a primeira aula dentro aí de uma sequência de estudos relacionados ao pré-vestibular na área de filosofia. Bom, nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, nós vamos abordar o que é filosofia, tá? Vamos tratar também sobre como se desenvolve a filosofia, os campos, as áreas da filosofia, e no final vamos tratar sobre o desenvolvimento da filosofia ao longo da história, a história da filosofia. Então tem bastante conteúdo importante para você aí que é estudante de filosofia ou que almeja aí uma melhor colocação no Enem, atingir melhores notas. Então a oportunidade está aí para aprendermos juntos. Vem comigo nesse conteúdo. Para entendermos o que é filosofia, é importante que venhamos começar pelo próprio nome. Afinal, a palavra filosofia está relacionada com seu próprio significado. Filosofia é uma palavra de origem grega que é composta de duas palavras gregas, philo e sofia. Philo significa amor e sofia, sabedoria. Na junção dessas duas palavras gregas, nós temos o significado amigo da sabedoria ou amante do saber. Nesse caso, a filosofia é a busca pelo conhecimento, é o amor à sabedoria. Partindo do significado de filosofia, também podemos entender que o filósofo é aquele que ama o saber. Nesse caso, Platão vai trabalhar essa realidade sobre o papel do filósofo. Ele vai dizer que o filósofo não é aquela pessoa que sabe tudo. Entretanto, também não é uma pessoa que não saiba nada. Ele é uma pessoa que está em busca do saber. Posteriormente, Aristóteles também vai tecer o seu comentário sobre a filosofia. Ele vai dizer que a filosofia não é a busca pelo conhecimento útil, não, é a busca de um conhecimento pelo conhecer. O filósofo, ele não busca conhecer porque ele quer resolver algo prático na sua vida, mas ele busca porque ele ama o conhecimento e ele sente prazer, sabe da importância de pensar sobre o conhecimento. É o ato de contemplar. Ainda sobre a prática contemplativa, Aristóteles vai destacar que é necessário que a pessoa possa ter a sua vida resolvida. Por isso que a filosofia não é para qualquer um, é só para aqueles que já conseguem ter uma condição necessária para se preocupar com o ócio, para ter tempo livre para reflexão. Pessoas que vivem na sua rotina, tentando trabalhar, buscando a sua sobrevivência, ainda não estão aptas para a prática da contemplação. Desde a antiguidade até o século XX, grande parte dos filósofos vieram de famílias abastardas, pessoas que tinham condições suficientes para se dedicar à contemplação, à reflexão filosófica. Aristóteles defendia da importância da contemplação, pois ela nos diferencia dos animais, sendo que o que nos faz diferente dos animais é que nós somos seres racionais. Portanto, a contemplação faz com que a gente possa mostrar a nossa identidade. Além disso, a questão da contemplação está relacionada também aos deuses, porque, segundo Aristóteles, os deuses não ficavam desenvolvendo trabalhos que fossem relacionados ao cotidiano, porque isso seria algo de pouco valor. Portanto, o ser humano que atingisse esse estágio de contemplação, ele atingia um nível que se assemelharia com o divino.
Aristóteles vai dizer que a filosofia, ela inicia-se com essa questão da admiração, de ficar ali contemplando a realidade. A partir dessa prática, surge o espanto, que é a compreensão das realidades. Ao passar por essa segunda fase, ele vai dizer que o filósofo chega na terceira fase. A terceira fase que é a compreensão dos problemas relacionados à vida humana. Aí ele vai começar a problematizar a partir da prática filosófica. Assim como outras áreas do conhecimento, a filosofia também vai tratar de problemas. Porém, diferente das outras áreas, a filosofia trata dos problemas de uma forma particular. Podemos destacar os seguintes aspectos dos problemas filosóficos. São problemas abstratos. A filosofia não se preocupa em coisas imediatistas, coisas concretas do cotidiano. Ela vai tratar de questões que são abstratas, que trazem alguma fundamentação com as coisas concretas do cotidiano. Porém, elas são abstratas. Elas são gerais. A filosofia não busca resolver problemas particulares, mas ela enxerga problemas que são problemas gerais, que envolvem toda a realidade humana. E por último, elas são fundamentais, isto é, elas compõem os fundamentos de todas as áreas do conhecimento, de todas as áreas da vida. A filosofia, ela tem uma relação com a ciência. No passado, o que nós entendíamos como física, psicologia, biologia e outras, elas saíram da própria filosofia, elas faziam parte da filosofia. Porém, com o desenvolvimento dessas áreas na reflexão filosófica, elas se tornaram independentes. Porém, a filosofia nunca deixou de tratar essas áreas. Hoje, as trata no sentido de julgá-las e analisar os seus limites e problemas. A filosofia também tem uma relação com o senso comum, que é o conhecimento que é produzido pela humanidade, pelas pessoas no nosso dia a dia. Porém, há uma diferença do pensamento filosófico com o pensamento do senso comum. O pensamento do senso comum é um pensamento estabelecido, sem questionação. É um pensamento que as pessoas desenvolvem e que não tem uma análise e uma reflexão. Não há fundamentos nas suas verdades. Já a filosofia, ela tem uma atitude crítica. Ela vai questionar aquilo que é estabelecido como uma verdade. A própria filosofia, ela julga o senso comum. Ela analisa aquilo que o senso comum estabelece como uma verdade para tentar encontrar os seus fundamentos e a sua veracidade. A filosofia, ela é composta de uma história. Chamamos de a história da filosofia. Não podemos enxergar a filosofia como um apanhado de opiniões e ideias que foram desenvolvidas por homens e mulheres. Não, a filosofia, na sua história, é uma discussão que se desenvolve ao longo do tempo. O filósofo Immanuel Kant, no século XVIII, ele desenvolveu 3 perguntas que fazem nós refletirmos sobre a questão da história da filosofia. As perguntas são: o que posso conhecer? Como devo agir? O que posso esperar? Sobre a primeira pergunta, o que posso conhecer, está relacionado à epistemologia, que é um ramo da filosofia que estuda o conhecimento, busca compreender quais são os limites do saber, como que eles se fundamentam, como que eles se desenvolvem. Na pergunta, como devo agir, temos a área da ética, que vai tratar o comportamento humano, o que é correto, o que é incorreto, o que
está relacionado a uma prática estabelecida na sociedade que deve ser vivenciada pelas futuras gerações, aquilo que não é correto, aquilo que não é ético, aquilo que é imoral, aquilo que não está relacionado à moral. Então, esse campo, conhecido como ética, está relacionado a essa segunda pergunta. E a terceira, o que posso esperar, está relacionado ao que acontece após a morte. Nesse caso, nós temos na filosofia uma área chamada metafísica. A filosofia, ela se divide em grandes áreas. Ao conhecer essas grandes áreas, nós vamos compreender o que na história da filosofia se desenvolveu tradicionalmente como sendo problemas da sociedade. Encontramos na ética uma área importante que trata, já desde lá da antiguidade e até os dias de hoje, sobre como o ser humano deve se conduzir, qual deve ser o seu comportamento. Isso ajuda também na harmonização da sociedade, para que ela possa se conduzir dentro daquilo que seja correto. Isso também faz com que ela possa também tratar de questões relacionadas ao relacionamento do ser humano com a natureza e também os animais. Entramos num outro segmento da ética, conhecida como bioética. Ainda próximo da ética, temos a filosofia política, que vai tratar sobre a questão ética dentro de uma sociedade. Quais seriam os modelos de governo ideais, qual é a relação de poder e autoridade. Então, esse também tem sido aí uma área importante dentro da filosofia. A epistemologia, que vai se preocupar com as origens, possibilidades, limites dos conhecimentos, tentando atuar aí dentro do campo da construção do saber. A estética, que é uma área da filosofia que tenta entender questões relacionadas à beleza, à arte, o gosto. Tem a metafísica, que ao longo da sua história passou por reviravoltas, mas tradicionalmente ela busca entender a realidade da física a partir de elementos e fenômenos metafísicos, isto é, que vão além da física. Tem também a lógica, que é uma área importante para desenvolver a questão da clareza e raciocínio correto, lógico. A filosofia antiga, ela marca o surgimento da filosofia, isto no sexto século antes de Cristo, na Grécia Antiga. Os primeiros filósofos eram considerados naturalistas, porque eles tentavam compreender a realidade natural a partir do uso da razão. Nesse início da filosofia antiga, temos o primeiro período, que é chamado de pré-socráticos. O nome pré-socrático tem referência ao filósofo Sócrates, que se desenvolveu em sua filosofia na Atenas, no qual ele mudou a forma de se fazer filosofia. Diferente do período dos pré-socráticos, o filósofo Sócrates ele vai se ocupar mais com as questões antropológicas. Ele vai ser um dos principais filósofos do período clássico. Sócrates, que viveu no quinto século a.C. em Atenas, ele teve também como contemporâneo dois importantes filósofos do período clássico. Estamos falando do seu discípulo Platão, que desenvolveu a teoria das ideias, o mundo das ideias, e que também foi discípulo de um outro filósofo importante. Foi mestre de um outro filósofo importante, Aristóteles. O período posterior a Aristóteles é conhecido como período helenístico, no qual se destaca as escolas filosóficas. Nesse período, há uma expansão da cultura grega para outros povos.
e também uma mistura com outras ideias e outras culturas. Nesse caso, nós vamos ter uma filosofia que vai tratar principalmente sobre a questão da felicidade. Temos como destaque os estoicos, os epicureus, também temos os cínicos e também os neoplatônicos. A filosofia medieval, ela foi dividida em dois momentos importantes. Temos o primeiro momento, que é no início da Idade Média, com o período como um movimento patrístico. O movimento patrístico foi um movimento de rompimento com a cultura grega e uma filosofia pautada no pensamento da Igreja Católica. Uma filosofia que não deixou de ser filosofia, mas tratava principalmente de questões relacionadas à religião. Os principais filósofos da patrística eram padres, monges e líderes da Igreja Católica. Em destaque, podemos falar de Agostinho de Hipona, que foi o principal nome da filosofia patrística. Posterior à filosofia patrística, vamos ter a filosofia escolástica, uma filosofia que vai desenvolver seus ensinos, suas produções nas universidades, na escola. É nesse período que a Igreja Católica tenta atacar os hereges que estão crescendo no mundo, e também é uma forma de propagar as suas doutrinas. A escolástica, ela vai tratar dessas questões dentro do âmbito filosófico. Apesar de tratar de questões relacionadas à política e à ética e outras áreas da filosofia, o destaque principal na escolástica também será as questões relacionadas à religião. Vamos ter como principal filósofo da escolástica Tomás de Aquino. A filosofia moderna tem início com a Renascença, no século XVI. Esse movimento é conhecido como a volta ao pensamento greco-romano. É o retorno dos filósofos do período clássico. Esse retorno aos filósofos clássicos não é um retorno de submissão, aceitando tudo aquilo que eles haviam estabelecido em suas filosofias, mas é uma forma de buscar nos pensamentos deles uma reflexão e uma atitude crítica. O movimento renascentista, ele teve destaque tanto na religião, com filósofos que trataram dessa questão, como Erasmo de Roterdã. Também vamos ter destaque para uma ação dentro do campo da política, com a filosofia de Maquiavel. E também o renascentismo vai contribuir com a ciência, com o pensamento do filósofo Galileu. A partir do século XVII, a filosofia moderna, ela vai também atentar para três áreas importantes: a questão da epistemologia. Na epistemologia, nós vamos ter duas correntes importantes: o racionalismo, fundamentado no pensamento de René Descartes, e o empirismo, que vai ser uma proposta filosófica fundamentada por Locke, Berkeley e Hume. A ética também vai ser tratada na modernidade. Vai ser desenvolvido um pensamento filosófico chamado utilitarismo, que também vai ser analisado e questionado. Temos como destaque nesse período Jeremy Bentham e Stuart Mill. E na política, vamos ter aí a discussão sobre a legitimidade do poder e da relação do Estado com o povo. Nesse caso, vamos ter os filósofos contratualistas Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. E no século XX, vamos ter, na filosofia contemporânea,
a filosofia se dividindo em duas escolas: a filosofia analítica e a filosofia continental. Na filosofia analítica, temos a ideia de que a linguagem ela é essencial para a formação do pensamento. Já a filosofia continental vai evidenciar como importante a experiência e a sua relação com a arte, a literatura e a história.